E aí, pessoal, tudo bem? Direito na prática, mais uma vez, venho trazer um novo vídeo para vocês falando de um assunto que já tratamos antes, mas que hoje quero tratar com vocês com um pouco mais de especificidade, tá bom? Pessoal, não deixa de compartilhar o vídeo, não deixa de comentar, curtir realmente, se inscrever aí, tá? Porque é importante que essas informações cheguem a outras pessoas, tá? Hoje eu vou falar da revisão da vida toda e como que de fato ela se aplica, tá? Eu vejo que muitos advogados, muitos profissionais da área da advocacia vêm falando da revisão da vida toda para a aposentadoria, como se fosse a única, digamos que a única regra de aplicação da revisão da vida toda, mas na verdade não é, tá? Vamos ver isso, eu criei aqui um mapinha mental para que eu possa passar essas informações para vocês e quero também que vocês possam compartilhar para que outras pessoas possam tomar conhecimento e, obviamente, possam aí buscar o direito das suas revisões. Então, vamos lá. A revisão da vida toda, logicamente, ela foi agora autorizada pelo julgamento do recurso extraordinário no STF, em Brasília, tá? No dia 1º de dezembro de 2022, e a partir daí ela se tornou, digamos que, aplicável pelos tribunais de instâncias inferiores, os tribunais ordinários. Tá? A partir de então, do julgamento do STF, os tribunais já vêm aplicando. Aqui em São Paulo eu tenho já vários processos onde os tribunais já julgaram o entendimento segundo o STF, aplicando o artigo 29, que é exatamente onde se aplica a revisão da vida toda. O artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Pessoal, revisão da vida toda. Para quem se aplica? O melhor, qual o benefício que se aplica? Tá? A revisão da vida toda ela vai ser aplicada para aposentadorias, tá? E eu vou falar quais são essas aposentadorias. Ela se aplica para pensão, tá? Então os pensionistas podem também pedir a revisão da vida toda e também o auxílio acidente, tá? Vamos falar primeiramente das aposentadorias, tá? Porque não é uma só aposentadoria. Não é só aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, como a maioria pensa, tá bom? Mas vamos observar isso de acordo com a regra geral, tá? Então vamos lá. Revisão da vida toda se aplica para aposentadorias, para pensão e para auxílio acidente. E quais são as aposentadorias? As aposentadorias são exatamente aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez. São essas 4 regras de aposentadorias que a revisão da vida toda pode ser aplicada. Tá? Então, por exemplo, a aposentadoria da pessoa com deficiência não tem possibilidade. Tá? Lamentavelmente, mas não tem possibilidade. Então, é importante saber que a aposentadoria, a revisão da vida toda se aplica para a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade especial e por invalidez. Tá? O prazo para requerer essa revisão conta-se um prazo de 10 anos. Então, significa que as pessoas que se aposentarem, estão aposentadas nos últimos 10 anos, podem requerer. Pessoas que estão aposentadas há mais de 10 anos, infelizmente, não podem requerer esse direito. Tá? Essa revisão aqui, ela é para as pessoas que se aposentaram nos últimos 10 anos. Tá? É, infelizmente, uma injustiça, eu sei, contra aquelas pessoas que estão aí aposentadas há bastante tempo, mas que, de toda forma, a aposentadoria foi calculada de forma incorreta, mas se observarmos também a legislação da época, a forma de cálculo também era diferente. Então, essa revisão é exatamente para que seja aplicado a regra do artigo 29 da Lei 8.213 de 91 e seja afastado o artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Tá? Então, a revisão aplica-se dessa forma, para a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez. Tá? Tem que ter o prazo de 10 anos, ou seja, quem se aposentou nos últimos 10 anos consegue obter essa revisão aqui, tá bom? Então, é basicamente isso que tem que ser. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Olha só.
Bom, deixa eu ver aqui, eu acho que meu mapinha travou. Tá? Muito bem. O que aconteceu? Bom, vamos atualizar ele aqui que ele volta. Eu não vou iniciar o vídeo, tá, pessoal? Então vocês me desculpem aí, mas eu não vou retomar tudo. Eu vou continuar realmente de onde nós estamos. Tá ok? Então vamos lá. Estamos falando aqui da aposentadoria, tá? Das aposentadorias por tempo de contribuição por idade especial e por invalidez. As exigências são prazo de 10 anos, tá? Tem que ser filiado ao INSS anterior a novembro de 99, tá? Porque se você não foi filiado, ou seja, você não iniciou as contribuições, não começou a ter um vínculo com a Previdência anterior a novembro de 99, vai aplicar-se, tá, a regra geral. Então, em regra aqui, você não teria direito. Recomenda-se aqui quem já contribuía para a Previdência Social anterior a 99, anterior a novembro de 99. Tá? Esse é o segundo requisito. Primeiro é um prazo decadencial de 10 anos, filiação anterior a novembro de 99, que esteja aposentado anterior a novembro de 2019, que é quando entrou a reforma da Previdência. É uma exigência também para que se aplique a regra do artigo 29, tá? Para contabilizar as contribuições anteriores a julho de 94, tem essa exigência. E quem se aposentou após novembro de 2019, tem direito? Tem. Tá? Tem direito sim, mas para isso precisa comprovar que tinha direito adquirido, que já possuía direito a uma aposentadoria nas regras anteriores à reforma, que optou pela regra da reforma, regra de transição, regra de pedágio, exatamente para aumentar ou melhorar o benefício que iria receber, aposentadoria, pensão, auxílio acidente, enfim. Mas é possível sim, segundo o entendimento do STF, no próprio julgamento, tá? Eles entenderam, os ministros entenderam que é possível aplicar, mesmo que a pessoa tenha dado entrada no requerimento de aposentadoria, de pensão, enfim, posterior à reforma, mas tem que comprovar que teria direito anterior, tá? Então, é possível também desta forma, ok? Pessoal, outro ponto aqui, tá? Outro ponto aqui que é bem importante é a questão da pensão, tá? A pensão, cabe a revisão para a pensão? Sim, cabe a revisão para a pensão, mas o prazo também é decadencial de 10 anos. O problema aqui é que o prazo ele vai contar da aposentadoria concedida anteriormente. Quando a pessoa ela obtém a pensão, se essa pensão foi concedida originada de uma aposentadoria, o prazo de 10 anos vai contar daquela aposentadoria. Tá? Não vai ser da concessão da pensão, vai ser da concessão da aposentadoria. Mas se a pessoa que faleceu não estava aposentada, vai contar da data, tá, da concessão da pensão por morte. Tá? Então, se houver benefício originário, se houver uma aposentadoria anterior, conta-se da aposentadoria. Se não houver, aí vai contar da pensão. Tá? A regra de cálculo, por que, né, que, inclusive, aplica-se a revisão para a pensão? Porque a regra de cálculo da pensão é exatamente a mesma da aposentadoria. Tá? Anterior à reforma é 100%, tá? Anterior à reforma da Previdência é 100% da aposentadoria que a pessoa estava recebendo, né? Então, anterior a novembro de 2019, 100% da aposentadoria, tá? Quem recebe a pensão ou está recebendo a pensão, o valor é correspondente a 100% da aposentadoria daquela pessoa que faleceu, tá? E após a reforma da Previdência, qual é o valor? É 50% mais uma cota de 10% por cada dependente, tá? Então, nós temos aí uma regra diferenciada. E aqui, após a reforma, este cálculo ele é aplicado sobre qual base de cálculo? Sobre a base de cálculo da aposentadoria por invalidez.
tá? Então, a aposentadoria por invalidez, ela também é revisada por meio da revisão da vida toda. Então, duas possibilidades, vamos dizer assim, que possibilita a revisão da pensão por morte. Primeiro, porque ela tem que ser concedida 100% do valor da aposentadoria. Tá? E se a pessoa não estava aposentada? É 100% do valor do cálculo para uma aposentadoria por invalidez naquela data. Tá? A pessoa faleceu, imaginemos aqui que a pessoa faleceu em dezembro de 2017. Em dezembro de 2017, se ela não estava aposentada, vai ser calculada uma aposentadoria por invalidez e dessa aposentadoria por invalidez vai ser calculado o valor da pensão, aplicado o valor da pensão. Na regra anterior, em 2017, por exemplo, seria colocada uma pensão 100% do valor que seria aquela aposentadoria por invalidez. Tá? Então, se já houvesse aposentadoria, 100% do valor da renda, 100% do valor que a pessoa estava recebendo como aposentadoria. Se não estava aposentado, 100% do valor que seria uma aposentadoria por invalidez na data do óbito. E após a reforma da Previdência, novembro de 2019, nós temos então 50% de uma aposentadoria, tá? E 10% para cada dependente a mais. Tá? Entrou mais um dependente, quer dizer, são mais de um dependente recebendo a pensão, então nós temos uma cota inicial de 50%, tá? E 10% para cada pessoa a mais que estará recebendo a pensão. Por exemplo, 3 pessoas recebem a pensão. Primeira cota de 50%, por ter mais 2 dependentes, 20% a mais. Então, nós temos uma pensão aí em 70%, dividido em cotas iguais entre as 3 pessoas que estão recebendo a pensão por morte. Esse valor aqui, ele muda, tá? É uma interpretação bem complicada, mas quando nós temos uma pessoa com invalidez ou com deficiência, mesmo após a reforma da Previdência, o valor não é de 50%. O valor é de 100%, tá? E é dividido em partes iguais entre todos os dependentes que estão recebendo. Como exemplo, 3 pessoas que estão recebendo. O valor é de 100%, no entanto, vai ser dividido em 3 cotas iguais, o mesmo valor para todos. Não havendo aposentadoria, exatamente o que eu estava dizendo, simulado o valor de uma aposentadoria por invalidez, que será aplicado 50% mais 10% para cada dependente. Tá? Então, isso daí é exatamente o que eu já havia mencionado, que quando a pessoa não está aposentada, vai ser calculado primeiro uma aposentadoria por invalidez, tá? E depois vai ser autorizado o pagamento de 50% daquela aposentadoria por invalidez, mais 10% para cada dependente, né? Para cada pessoa a mais que estará recebendo a pensão. Veja que realmente a reforma da Previdência nesse ponto aqui destruiu o benefício de pensão por morte, porque uma aposentadoria por invalidez ela já tem um valor reduzido. A base de cálculo, a somatória para uma aposentadoria por invalidez já é um valor reduzido, se comparado a uma aposentadoria comum. E ainda desse valor da aposentadoria será pago apenas 50%, tá? Mais 10% para cada dependente. Se houver um dependente inválido ou com deficiência, o valor será de 100%, dividido em partes iguais entre todos os dependentes. Tá? É basicamente isso. Quanto ao auxílio acidente, eu vou mostrar na lei para vocês todos esses benefícios, tá? Rapidamente, mas quanto ao auxílio acidente também é a mesma coisa. O prazo tem que ser 10 anos que o auxílio foi concedido, tá? Pode ser acidente comum, pode ser acidente de trabalho, não importa, o prazo vai ser 10 anos, tá? Anterior à reforma da Previdência, o cálculo desses 50%, porque o auxílio acidente, quem recebe o auxílio acidente sabe, o auxílio acidente, ele pode ser comum ou do trabalho, ele vai ser 50% da aposentadoria por invalidez se anterior à reforma da Previdência. Tá? Mas é importante dar uma verificada porque realmente a legislação, né, a lei com relação ao auxílio acidente mudou muito. Então é importante mesmo verificar, consultar bem para saber como que foi concedido o auxílio acidente, com base em qual lei, qual foi a legislação que tomou aí a administração dessa concessão, né, vamos dizer assim. Então é importante verificar isso. Tá bom, pessoal?
Aqui, o auxílio acidente, sempre eu estou colocando como anterior à reforma. Por quê? Porque posterior à reforma, somente se comprovar que teria direito anterior à reforma, tá? É exatamente a questão do direito adquirido. Basicamente seria isso. Então fica importante para vocês verificarem esses requisitos, tá? Mas na regra geral, vocês podem entender o seguinte, tá? Deixa eu só fechar aqui novamente. A revisão da vida toda, tá? Que vai possibilitar a somatória das contribuições anteriores a julho de 94, incluindo ela no cálculo, vai possibilitar a revisão para aposentadorias por tempo de contribuição, por idade especial e por invalidez, tá? Pensão por morte e auxílio acidente. E onde está previsto isso? Está previsto exatamente aqui na Lei 8.213 de 91. Vamos dar uma olhada rapidamente. O artigo 29. Olha só que bacana isso daqui. Aqui. O artigo 29 ele diz exatamente o seguinte, tá? Então vamos dar uma verificada aqui. O artigo 29, que vai trazer a questão da revisão da vida toda, que é para possibilitar a somatória das contribuições anteriores a julho de 94, vai possibilitar exatamente isso aqui. Ó. Para os benefícios de que trata as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18 desta lei, esses benefícios aqui são exatamente a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Pode abrir lá a lei, né, no Google, e você vai verificar que a linha B e C do inciso 18, vamos abrir outra aqui para a gente verificar junto. Já vamos fazer por completo. Muito bem. E aqui está, pessoal, olha só, mas vamos ao artigo 18. Tá? Vamos voltar. Aqui são todos os benefícios concedidos pela Previdência, tá? Alguns deles que estão regulamentados pela Lei 8.213 estão aqui. Tem outros que estão em outras leis, então por isso que eles não constam aqui. Mas vamos lá. Nessa etapa nós lemos o seguinte, ó. Para os benefícios de que trata as alíneas B e C, né? Do inciso 1, B e C, B, aposentadoria por idade, C, aposentadoria por tempo de contribuição, do inciso 1, tá? Então, o que está dizendo aqui para os benefícios de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente, tá, a 80% de todo o período contributivo. Quer dizer, desde a primeira contribuição. Isso é a chamada revisão da vida toda. Tá? Aplicado pelo fator previdenciário. Quando se aplicar. Tá? Quando se aplicar, vai ser aplicado. Quando não se aplica, não se aplica. Como, por exemplo, uma aposentadoria integral, onde nós temos a somatória de idade e tempo de contribuição. Então, não vai ter fator previdenciário, porque nós temos uma aposentadoria integral, onde é possível, artigo 29C, artigo 129C desta lei, ele permite exatamente que seja afastado. Vamos dar uma olhada, já voltamos lá, só para que vocês entendam a importância disso. Artigo 129, eu acho que eu confundi aqui, artigo 29... Aqui, pessoal, 29C, mas eu não estava localizando. Ó. Olha só. O segurado que preencher os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência. Tá? Então, poderá optar. Optar significa o quê? É facultativo. Eu quero que seja aplicado, eu não quero que seja aplicado. Então, a pessoa que preenche os requisitos da aposentadoria integral com somatória de pontos, que é exatamente idade e tempo de contribuição, ele opta pela incidência do fator previdenciário. Então, na questão do artigo 29, que estávamos vendo agora, tá? Está dizendo exatamente o seguinte, que será multiplicado pelo fator previdenciário, que pode haver um desconto aqui, ou até pode haver um aumento, desde que o fator previdenciário seja positivo. Tá? Mas isso aí já é uma outra discussão, eu não vou entrar nesse ponto.
Mas o que é importante, a revisão, então, da vida toda aplica-se para aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Tá? E para os benefícios de que trata as alíneas A, D, E e H. Aposentadoria por invalidez, D e E. Aposentadoria especial, E e H. Vamos o E e o H. O auxílio doença e o auxílio acidente. Pessoal, por que eu não coloquei o auxílio doença? Porque a revisão da vida toda para calcular o auxílio doença, ele é um pouco complicado, tá? Por mais que seja plenamente possível, assim como as demais revisões, mas na questão do auxílio doença, e eu não trouxe ele exatamente porque eu pretendo talvez discutir com relação ao auxílio doença, é exatamente questão da somatória das contribuições que são vertidas durante o período do próprio auxílio doença, e a discussão se contabilizaria ou não no momento de fazer a revisão da vida toda. Então vamos deixar este para um outro momento, uma outra oportunidade, mas aqui, segundo o próprio artigo 29, é possível a revisão da vida toda para aposentadoria por tempo de contribuição, por idade especial e por invalidez, para pensão, tá? E para auxílio acidente. Também para o auxílio doença, mas para o auxílio doença tem que ser muito bem analisado, tá? A questão das contribuições, porque pode ser muito prejudicial, tá? Inclusive para uma futura aposentadoria. Tem que ter muito cuidado nisso. Se você pede uma revisão para incluir, depois você não pode entrar pedindo uma revisão para excluir. Então você precisa ter cuidado, porque você vai fazer entrar ou computar no seu período básico de cálculo contribuições que depois você não vai conseguir mais excluir elas. Tá? Fica difícil você querer, digamos que o melhor das duas coisas. Tá? Então é só um pouco mais delicada a questão do auxílio-doença, até porque períodos de auxílio-doença, que é exatamente um benefício por incapacidade temporária, ele não é um benefício que tem que ser mantido ou fixo, concedido durante muito tempo. Raramente, algum segurado do INSS fica recebendo auxílio-doença por muito tempo. Mas o foco, tá, desse vídeo é exatamente contar para vocês que a revisão da vida toda ela se aplica para aposentadorias, para pensão e para auxílio acidente, aposentadoria por tempo de contribuição, por idade especial e por invalidez. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo, tá? E quero aqui deixar um abraço, desejar a vocês que estão aí inscritos no meu canal, que tenham boas festas, um bom final de ano, tá? E sigam em frente, ergam a cabeça, foco, tá? E sejam muito felizes aí, porque a vida só acontece uma vez. Tá bom, pessoal? Forte abraço e até a próxima.